Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta lendo livros para você. Hoje estamos aqui de volta com ele, Edgar Allan Poe. É outubro, estamos no mês do horror, então vamos trazer um conto de horror aí aqui no canal. Não sei se dá para perceber, né? Mas aqui eu apaguei a luz, eu deixei ligada apenas a luz aqui da luminária para a gente entrar no clima, então faço mesmo. Apaga a luz, fique confortável. E vamos ler aqui Manuscrito Encontrado em uma Garrafa, de Edgar Allan Poe. Muito bem. 1833, né? A data desse conto. Começa ele aqui. De meu país e minha família tenho pouquíssimo a dizer. Maus tratos e o passar dos anos me apartaram do primeiro e alijaram da segunda. Uma abastada herança me proporcionou uma educação extraordinária e uma disposição contemplativa facultou-me a organizar metodicamente o aprendizado que os estudos precoces me levaram a acumular com muita diligência. Acima de tudo, as obras dos moralistas alemães me proporcionaram imensa satisfação, não por uma insensata admiração por sua loucura eloquente, mas pela facilidade com que meus hábitos de raciocínio rígido me permitiram detectar suas falsidades. Falsidade dos moralistas alemães, né? Com frequência fui repreendido pela aridez de meu gênio. Imputaram-me como um crime uma deficiência de imaginação e tornei-me célebre pelo ceticismo pirrônico de minhas opiniões. De fato, receio que uma inquestionável predileção pela ciência natural tenha tingido minha mente com um equívoco bastante comum nestes tempos. Refiro-me ao hábito de atribuir ocorrências, até mesmo aos menos suscetíveis de referência, aos princípios dessa ciência naturalista. De modo geral, nenhuma pessoa poderia ser menos suscetível do que eu a ser afastada dos severos preceitos da verdade pelo ignis fatui da superstição. Julguei apropriado começar o relato inacreditável que tenho para contar com essa introdução, para que não seja considerado devaneio de uma imaginação fértil, e sim a experiência concreta de uma mente para a qual os enleios da fantasia sempre foram irrelevantes e nulos. Após passar muitos anos viajando no estrangeiro, embarquei no ano de 18, partindo do porto da Batávia, na ilha próspera e populosa de Java, em uma viagem para o arquipélago das Ilhas Sunda. Viajei como passageiro, não tendo propósito específico algum para minha jornada, a não ser uma inquietação nervosa que me assombrava como um fantasma. Nossa embarcação era um belo navio de aproximadamente 400 toneladas, revestido em cobre e que tinha sido construído em Bombay com teca de Malabar. Estava carregado com algodão e óleo das ilhas Laquedivas. Também tínhamos a bordo fibras de coco, cana-de-açúcar, ghee? Coco de novo? Ah tá, aqui tinha fibras de coco, tem coco normal também. E algumas caixas de ópio. O armazenamento foi feito de maneira desajeitada e a embarcação estava consequentemente instável. Uma mera rajada nos pôs em movimento e durante muitos dias permanecemos ao longo da costa oriental de Java, sem que algum incidente perturbasse a monotonia do curso, a não ser um encontro ocasional com alguns barcos menores do arquipélago para onde nos destinávamos. Certa tarde, debruçado no parapeito, observei uma nuvem isolada, bastante singular a noroeste. Era admirável, tanto pela coloração, como por ser a primeira que víamos desde nossa partida da Batávia. Observei-a com atenção até o pôr do sol, quando de súbito se espraiou ao leste e ao oeste, cingindo o horizonte com uma cinta estreita de vapor semelhante à faixa comprida de uma praia. Logo em seguida, minha atenção foi atraída para a aparência sombria e avermelhada da lua e o aspecto peculiar do mar. Este estava sofrendo uma rápida alteração e a água parecia mais transparente do que de costume. Embora eu pudesse enxergar o fundo com distinção, constatei, deitando a sonda, que o navio estava a quase 30 metros de profundidade. O ar tinha se tornado intoleravelmente quente e estava carregado com exalações em espiral, semelhantes às que se desprendem do ferro aquecido. Caraca. Tava ficando quente então, né?
À medida que a noite caía, os sopros de vento se extinguiam, até que desceu sobre nós a calmaria mais profunda que se pode imaginar. A chama de uma vela ardia sobre a popa sem o menor movimento perceptível, e um fio de cabelo longo, segurado entre o indicador e o polegar, pendia, sem que se pudesse nele detectar a menor vibração. O capitão, entretanto, afirmou não discernir nenhuma indicação de perigo, e como estávamos sendo arrastados pela correnteza para a costa, ordenou que recolhessem as velas e lançassem a âncora. Não estipulou nenhum vigia, e a tripulação, composta em sua maioria de malaios, repousava à vontade no convés. Desci, tomado por um pressentimento terrível de catástrofe. Todos os indícios me levavam a antecipar um simum. O que é um simum? É um vento muito quente que sopra do centro da África em direção ao norte. Ok. Todos os indícios me levavam a antecipar um simum. Compartilhei meus medos com o capitão, mas ele não prestou atenção ao que eu dizia e partiu sem se dignar a me dar uma resposta. Minha inquietação, no entanto, impedia-me de pegar no sono, e por volta da meia-noite subi até o convés. Assim que coloquei o pé no último degrau da escada da escotilha, sobressaltei-me com um zumbido alto, semelhante ao produzido pela rotação acelerada de uma roda de moinho. E antes que pudesse compreender de onde vinha, senti que o navio trepidava desde o centro. No instante seguinte, uma torrente furiosa de espuma nos adernou e, cobrindo-nos por inteiro, varreu o convés de proa a popa. A fúria desenfreada da rajada foi em grande medida a salvação do navio. Embora alagado por completo, com os mastros quebrados e dispersos no mar, a embarcação reergueu-se pesadamente e, vacilando um pouco sobre a imensa pressão da tempestade, por fim tornou a se alinhar. É impossível dizer que tipo de milagre me fez escapar da morte. Atordoado pelo choque da água, encontrei-me, ao recobrar os sentidos, prensado entre o cadeste e o leme. Foi com grande dificuldade que consegui ficar de pé, e olhando ao redor ainda zonzo, contemplei pela primeira vez a hipótese de estarmos presos na arrebentação, pois o redemoinho, produzido por aquele oceano montanhoso e espumante no qual estávamos imersos, era aterrorizante, e sobrepujava a mais desvairada das imaginações. Pouco depois ouvi a voz de um velho sueco que embarcou conosco no momento em que deixamos o porto. Gritei para ele com todas as forças e em seguida ele veio cambaleante em minha direção. Logo descobrimos que éramos os únicos sobreviventes. Exceto por nós dois, todos no convés haviam sido lançados ao mar. O capitão e seus imediatos devem ter perecido enquanto dormiam, pois as cabines estavam inundadas de água. Sem assistência, não podíamos esperar fazer muito para salvaguardar a segurança do navio. E nossos esforços se viram, em princípio, paralisados pela expectativa de que pudéssemos afundar a qualquer momento. O cabo da âncora, é claro, tinha se partido como um barbante ao primeiro sopro do furacão. Caso contrário, teríamos submergido de imediato. O mar nos arrastava com assustadora velocidade e a água arrebentava em ondas sobre nós. A estrutura da popa estava bastante despedaçada, e em quase todos os aspectos havíamos sofrido danos consideráveis. Mas, para nossa alegria, encontramos as bombas desobstruídas e vimos que o lastro não tinha sofrido nenhum deslocamento irrecuperável. A investida mais furiosa da rajada já havia passado e não detectávamos mais muito perigo na violência do vento. Não obstante, aguardávamos assustados que cessasse por completo, acreditando em nosso estado de devastação que haveríamos de perecer inevitavelmente na terrível ondulação que se seguiria. Contudo, não parecia provável que essa apreensão, por mais justa que fosse, se concretizasse tão cedo. Por 5 dias e 5 noites, durante os quais nossa única fonte de subsistência foi uma módica quantidade de açúcar de cana, adquirido com grande dificuldade no castelo de proa, o casco adejou em uma velocidade que desafiava a razão. Castigado por rajadas de vento que se sucediam rapidamente e que, apesar de não se igualarem à violência inicial do Simum, ainda eram mais assustadoras do que qualquer tempestade que testemunhei antes. Nosso curso, nos primeiros 4 dias, com variações insignificantes, foi do sudeste para o sul. É possível que tenhamos descido pelo litoral da Nova Holanda. No 5º dia, sofremos com um frio intenso, embora o vento tenha se direcionado para o norte. O sol surgiu como um mortiço brilho amarelado e ergueu-se alguns poucos graus no horizonte, sem emitir claridade acentuada.
Não avistamos nuvens, mas o vento aumentava aos poucos, soprando com uma fúria intermitente e instável. Por volta do meio-dia, de acordo com nossos cálculos aproximados, a aparição do sol mais uma vez atraiu nossa atenção. Não irradiava luz propriamente dita, mas um brilho opaco e sombrio, sem reflexos, como se todos os raios estivessem polarizados. Pouco antes de mergulhar no mar túrgido, suas chamas nucleares apagaram-se de súbito, como se extintas apressadamente por uma potência inexplicável. Era apenas um aro turvo e estreito, abocanhado pelo oceano insondável. Esperamos em vão pela chegada do sexto dia. Esse dia para mim ainda não chegou. Para o sueco não chegará mais. Desde então, fomos envolvidos pelas mais tenebrosas trevas, incapazes de enxergar um objeto a 15 metros do navio. Uma noite eterna continuava a nos circundar, sem o alívio do fulgor fosfórico do oceano, ao qual estávamos acostumados nos trópicos. Observamos também que, embora a tempestade continuasse a nos fustigar com violência incessante, não havia mais indícios da habitual aparição da arrebentação ou da espuma que nos seguiu até ali. Ao redor, tudo era horror, densa escuridão e um escaldante deserto negro. Aos poucos, um terror sobrenatural tomou conta do espírito do velho sueco e minha própria alma também se viu envolta em silencioso assombro. Desistimos de cuidar do navio, uma vez que qualquer cuidado seria inútil, e nos concentramos em nos segurar com muita dificuldade no toco do mastro de Mezena, de onde contemplávamos com pesar um mundo de águas furiosas. Não dispunhamos de meios para calcular o tempo, tampouco era possível arriscar palpites sobre nossa situação. Estávamos, no entanto, plenamente conscientes de termos avançado mais para o sul do que qualquer navegador já tinha avançado antes, e a ausência dos usuais obstáculos de gelo nos causava grande espanto. Enquanto isso, cada segundo ameaçava ser o último. Cada vaga montanhosa se precipitava sobre nós para nos aniquilar. A ondulação superava tudo que eu imaginei ser possível, e é um milagre que não tenhamos sido sepultados de imediato por ela. Meu companheiro argumentou que nossa carga era leve e recordou as excelentes qualidades do navio. Mas eu não podia evitar um sentimento absoluto de desesperança, preparando-me com tristeza para uma morte que julgava inevitável e que nos ceifaria em menos de uma hora, já que, à medida que o navio avançava, a movimentação do estupendo Mar Negro se tornava ainda mais lúgubre e apavorante. Às vezes ficávamos sem ar, suspensos em uma elevação que excedia o voo do albatroz. Às vezes sentíamos a vertigem da descida brusca em direção a algum inferno marítimo, onde o ar se estagnava e nenhum som perturbava o sono do Kraken. Estávamos no fundo de um desses abismos quando um grito súbito de meu companheiro irrompeu temerosamente na noite. "Olhe! Olhe!" gritava ele, seus berros lancinantes ressoando em meus ouvidos. "Meu Deus do céu, olhe! Olhe!" Atuação de milhões aqui. Enquanto ele falava, atinei para o brilho opaco e sombrio de uma luz vermelha que banhava as laterais do abismo profundo em que nos encontrávamos, lançando um clarão intermitente no convés. Erguendo os olhos, contemplei o espetáculo de gelar o sangue. Em uma altura apavorante diretamente sobre nós e prestes a precipitar-se no abismo, pairava um navio gigantesco de umas 4.000 toneladas. Embora erguido pela crista de uma onda, cuja altura devia ser 100 vezes superior à sua, o tamanho aparente da embarcação ainda excedia o de qualquer navio de linha ou da Companhia das Índias já existente. Seu enorme casco, ligérrimo e roto, não apresentava os habituais entalhes de um navio. Uma fileira solidária de canhões de bronze irrompia de uma das portinholas abertas que espelhavam em suas superfícies polidas as chamas de inúmeras lanternas de batalha a oscilar no cordame. Porém, o que mais nos inspirou horror e assombro foi perceber que se mantinha a força de vela naquele mar sobrenatural e em meio a um furacão incontrolável. Quando o detectamos, era possível ver apenas sua proa, enquanto a embarcação se erguia lentamente do abismo turvo e tenebroso. Por um instante de intenso terror, o navio se deteve no vertiginoso pináculo, como se apreciasse a própria grandeza, e então estremeceu, vacilou e despencou sobre nós. Nesse momento, fui tomado por um súbito autocontrole inexplicável. Cambaleando em direção à popa, afastando-me o máximo possível, aguardei indômito a catástrofe que haveria de nos soterrar.
Nosso próprio navio estava finalmente desistindo de resistir e afundava de cabeça no mar. A embarcação que despencava atingiu a nossa na parte da estrutura que já estava submersa, lançando-me com inevitável violência no cordame do navio misterioso. Quando caí, o navio virou de bordo e prosseguiu. Acho que foi graças à confusão gerada que passei despercebido da tripulação. Com pouca dificuldade, avancei sem ser notado até a escotilha principal, que estava parcialmente aberta, e logo encontrei oportunidade para me esconder no porão. Não sei explicar por que fiz isso. Um vago senso de pavor que me acometeu assim que vi a tripulação do navio talvez tenha sido o motivo pelo qual busquei esconderijo. Não estava disposto a confiar em um tipo de gente que me transmitiu, mesmo quando vista de relance, tantas impressões de vaga novidade, dúvida e apreensão. Sendo assim, julguei sensato arrumar um esconderijo. Dessa forma, removi uma parte das tábuas de escora de carga para garantir um retiro conveniente entre as vigas do navio. Eu mal tinha terminado de construir meu retiro quando o som de passos no porão me obrigou a utilizá-lo. Um homem passou por meu esconderijo com um andar frágil e trôpego. Não pude ver seu rosto, mas tive a oportunidade de observar sua aparência geral. Havia nela um aspecto evidente de idade avançada e enfermidade. Seus joelhos vacilavam sob o peso dos anos e o corpo inteiro fraquejava com o fardo. Ele resmungou consigo mesmo em um tom de voz baixo e entrecortado algumas palavras em uma língua que não pude compreender e pôs-se a vasculhar algo em um canto entre uma pilha de instrumentos de aparência curiosa e mapas de navegação deteriorados. Seus modos compunham uma mistura extravagante de rabugice, vetusta e dignidade solene de um deus. Por fim, voltou para o convés e não mais o vi. Um sentimento inominável apossou-se de minha alma, uma sensação que não permite nenhum tipo de análise, para a qual as lições do passado são inadequadas e receio o futuro não oferecerá resposta alguma. Para uma mente constituída como a minha, essa última consideração é uma infelicidade. Jamais poderei, tenho certeza, me satisfazer no que diz respeito à natureza de minhas concepções. Contudo, não é de se admirar que tais percepções sejam indefinidas, uma vez que se originaram em fontes absolutamente novas. Uma nova sensação, uma nova entidade foi acrescentada à minha alma. Muito tempo se passou desde que pela primeira vez caminhei pelo convés deste terrível navio, e os raios de meu destino estão, creio eu, começando a ganhar foco. Homens incompreensíveis, absortos em meditações de um gênero que não posso adivinhar. Eles passam sem se dar conta de minha presença. Permanecer escondido é uma tolice de minha parte, pois eles não me veem. Ainda há pouco passei diante dos olhos do imediato, não faz muito tempo. Aventurei-me na cabine particular do capitão e apanhei o material com que escrevo essas linhas. De tempos em tempos darei continuidade a esse diário. É bem verdade que posso não encontrar a oportunidade para transmiti-lo ao mundo, mas não vou deixar de fazer uma tentativa. No último momento, vou inserir o manuscrito em uma garrafa e atirá-la ao mar. Um incidente conduziu-me a uma nova reflexão. Seriam tais acontecimentos obra de um acaso desgovernado? Aventurei-me pelo convés e deitei sem ser notado entre uma pilha de enfrechates e velas antigas no fundo do escaler. Enquanto divagava sobre a singularidade do meu destino, rabisquei distraidamente com um pincel de alcatrão as extremidades de uma vela dobrada, com cuidado, que jazia perto de mim sobre um barril. A vela agora está içada e minhas pinceladas impensadas formaram a palavra descoberta. Nos últimos tempos observei bastante a estrutura da embarcação. Embora bem armada, não creio que se trate de um navio de guerra. O cordame, a estrutura e os equipamentos em geral endossam tal suposição. Posso distinguir com facilidade o que o navio não é, e o que ele é, no entanto, é impossível dizer. Não sei explicar, mas ao examinar seu estranho modelo e singular mastreação, seu gigantesco tamanho e velas exageradas, a rígida simplicidade de sua proa e a popa antiquada, às vezes sou acometido por uma sensação de familiaridade, e há sempre, mesclada com tais sombras indistintas de recordação, a memória inexplicável das antigas crônicas estrangeiras de eras passadas. Tenho observado a estrutura de madeira do navio. Foi construído com um material que desconheço. Há um caráter peculiar na madeira que a faz parecer inapta para a finalidade a que se propõe. Refiro-me à sua extrema porosidade, considerando-a a despeito de ter sido devorada pelos vermes, consequência da navegação nos mares e da podridão causada pelo tempo.
Essa observação pode parecer detalhista demais, mas a madeira apresentaria todas as características do carvalho espanhol, se o carvalho espanhol pudesse ser distendido por meios artificiais. Ao ler a sentença acima, o curioso aforismo de um velho navegador holandês me atingiu em cheio. É tão certo, dizia ele, quando alguém duvidava de sua veracidade. É tão certo quanto a existência de um mar em que o navio aumenta de tamanho como o corpo vivo de um marinheiro. Há cerca de 1 hora, fui ousado e me lancei entre um grupo de tripulantes. Aparentemente não me notaram, e embora estivesse bem no meio deles, pareciam ignorar completamente minha presença. Como o primeiro que avistei no porão, todos tinham uma encanecida aparência de idade avançada. Seus débeis joelhos fraquejavam, os ombros curvavam-se decrépitos, as peles enrugadas crepitavam no vento, suas vozes eram baixas e trêmulas e entrecortadas. Os olhos reluziam a reuma dos anos, seus cabelos grisalhos agitavam-se terrivelmente na tempestade. E ao seu redor, em todos os cantos do convés, jaziam espalhados instrumentos matemáticos de construção excêntrica e obsoleta. Mencionei há algum tempo o içar de uma vela. Desde então, o navio assolado pelo vento prosseguiu seu curso aterrorizante rumo ao sul, com cada remendo de vela sendo aproveitado. Do garlindeu, a retranca das velas leves inferiores e balançando o tempo todo as vergas do mastarel no mais assustador inferno marítimo que a mente humana já pôde conjurar. Acabo de deixar o convés, onde não consegui manter o equilíbrio, embora a tripulação não pareça experimentar grandes inconvenientes. Parece-me um milagre dos milagres que nosso enorme casco ainda não tenha sido engolido de uma vez por todas. De certo, estamos condenados a pairar continuamente à beira da eternidade sem nos precipitarmos em um derradeiro mergulho no abismo. Fustigados por ondas 1000 vezes mais assombrosas do que as que já vi, deslizamos com a velocidade fácil da gaivota e as águas colossais erguiam suas cabeças sobre nós, como demônios das profundezas, mas como demônios limitados a simples ameaças e proibidos de nos destruir. Atribuo essas frequentes evasões da catástrofe derradeira à única causa natural que pode justificar tal efeito. Sou levado a crer que o navio se encontra sob a influência de alguma forte corrente ou de uma impetuosa ressaca. Estive face a face com o capitão na cabine dele, mas, como eu esperava, ele não me notou. Embora em sua aparência não exista nada para um observador casual que possa denunciá-lo como mais ou menos humano, não obstante fui acometido por um sentimento de reverência irrepreensível e temor, misturado a uma sensação de assombro ao contemplá-lo. Ele tem praticamente a minha altura, isso é, 1,70 m. De corpo é sólido e compacto. Não era robusto nem franzino. No entanto, o que despertou em meu espírito uma sensação inefável foi a singularidade da expressão predominante em seu rosto, a evidência intensa, admirável e emocionante da velhice, tão absoluta e extrema. A fronte, embora pouco enrugada, trazia a marca de uma miríade de anos. Seus cabelos grisalhos são registros do passado, os olhos cinzentos sibilas do futuro. O chão da cabine estava coberto por estranhos infólios com fechos de ferro, instrumentos científicos mofados e mapas obsoletos há muito esquecidos. Tinha a cabeça apoiada nas mãos e examinava com um olhar ardente e inquieto um papel que julguei ser um documento oficial e que trazia de todo modo a assinatura de um monarca. Murmurava consigo mesmo, igual o marinheiro que vi no porão, algumas palavras em um tom baixo e rabugento, em uma língua estrangeira, e embora estivesse ao meu lado, sua voz parecia vinda de um ponto muito distante. O navio e tudo nele estão imbuídos com o espírito da antiguidade. A tripulação desliza de um lado para o outro com uma turba espectral de séculos sepultados. Os marinheiros têm olhos ávidos e inquietos, e quando seus vultos cruzam meu caminho no fulgor fantástico das lanternas de batalha, sou tomado por uma sensação inédita, embora a vida inteira tenha sido negociante de antiguidades, nutrindo-me das sombras das colunas caídas em Baalbek, Tadmor, Persépolis, até que minha própria alma se tornasse uma ruína. Quando olho ao meu redor, sinto vergonha de minhas antigas apreensões. Se estremeci com a rajada que nos assolou até agora, com que pavor não contemplarei o vento e o oceano em guerra, quando as palavras Tornado e Simon serão triviais e insuficientes para transmitir qualquer ideia.
Na vizinhança imediata do navio, predominam as trevas da noite eterna e o caos da água sem espuma, mas aproximadamente a uma légua das laterais da embarcação é possível avistar de forma indistinta e intermitente muralhas colossais de gelo, erguendo-se imponentes no céu desolado como se fossem as muralhas do próprio universo. Como imaginei, o navio está em uma corrente, se assim podemos denominar uma maré que, uivando, urrando e guinchando pelo gelo branco, troveja rumo ao sul, com a velocidade de uma queda d'água. É absolutamente impossível, presumo, conceber o horror de minhas sensações. No entanto, uma curiosidade para penetrar nos mistérios dessas terríveis searas ainda sobrepuja meu desespero e me faz resignar até mesmo com o aspecto mais horrendo da morte. É evidente que estamos avançando rapidamente rumo a algum conhecimento excitante. Um tipo de segredo que jamais poderá ser compartilhado, que de certo nos destruirá quando o alcançarmos. Talvez essa corrente nos conduza ao próprio Polo Sul. Devo confessar que uma suposição aparentemente tão desarrazoada tem todas as probabilidades ao seu favor. A tripulação caminha pelo convés com passos inquietos e trôpegos, mas, em seus semblantes, há uma expressão que mais parece ávida esperança do que o desespero apático. Entre mentes, o vento ainda permanece em nossa popa, e como carregamos uma vastidão de velas, o navio, por vezes, ergue-se inteiro do mar. Ah, o horror por cima do horror! O gelo de repente se rompe à direita e à esquerda e rodopiamos tontamente em imensos círculos concêntricos em torno das margens de um gigantesco anfiteatro. O ápice, cujas muralhas se perdem em escuridão e distância. Contudo, resta-me pouco tempo para ponderar sobre meu destino. Os círculos diminuem acelerados, estamos mergulhando loucamente nas garras de um redemoinho. E na colisão estrondosa e bramante de oceano e tempestade, o navio está estremecendo e, meu Deus, afundando. E aí tem uma nota. O manuscrito encontrado em uma garrafa foi originalmente publicado em 1831 e somente muitos anos depois tomei conhecimento dos mapas de Mercator, nos quais o oceano é representado como se precipitasse por 4 bocas para o Golfo Polar do Norte, para ser absorvido nas entranhas da Terra. O polo em si é representado por uma rocha negra que se ergue em prodigiosa altura. Bom, chegamos aqui ao fim dessa história. Eu estou completamente confuso, não entendi muita coisa, mas deu pra sentir o terror aqui do personagem. Pra mim, ele morreu. Ele tava ali no navio de um personagem, sei lá, parecido com o holandês voador, qualquer coisa sobrenatural desse tipo aí. Mas ele é tão intelectual e tão voltado aí para as ciências naturais que ele em momento algum se deu conta. Acho que o terror maior é esse, ele morreu e não percebeu. Muito bem, mas então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro conto de horror aqui do nosso mês do horror. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Vamos ter mais algumas leituras aqui de horror durante esse mês e eu te vejo em breve. Um grande abraço.